Opa, aqui é o Luiz do Fox Live com mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre um assunto extremamente importante que é conhecido como a quarta camada. O que seria a quarta camada? Bom, só para você ter uma ideia, eu vou fazer apenas uma introdução da introdução desse assunto, porque é um assunto bastante denso, profundo, e eu vou trazer aqui apenas, digamos assim, um recorte daquilo que eu aprendi, daquilo que eu tenho realmente aplicado na minha vida, tomado consciência, para que você também possa aplicar no seu dia a dia e assim conseguir realmente ter uma performance melhor na sua vida, seja pessoal, profissional, em qualquer área da sua vida. Então vamos falar hoje sobre a quarta camada, e esse conceito ele foi cunhado pelo filósofo e intelectual brasileiro, professor Olavo de Carvalho. Eu sei que para muitas pessoas, quando ouvem esse nome, Olavo de Carvalho, muita gente torce o nariz, né? A pessoa, nossa, o professor Olavo, aquele astrólogo. E para você ter uma ideia, o professor Olavo é sim um intelectual, filósofo vivo, um dos maiores filósofos vivos na nossa era. É uma pessoa extremamente madura, uma mente realmente brilhante, e muitas pessoas acabam conhecendo ele pela questão política, né? Pelo que ele diz, pelo que a mídia diz dele, né? Que é algo completamente distorcido, algo realmente é trazido, a definição, né? O contexto que eles trazem é de forma covarde, e o professor Olavo, ele é realmente uma pessoa brilhante. E ele desenvolveu então esse conceito, ele cunhou esse conceito das 12 camadas da personalidade humana. Eu não vou entrar aqui no conceito da personalidade humana, porque é um conceito, como eu disse, bastante profundo, bastante denso, mas o que eu quero trazer é algo assim prático, que você possa já tomar consciência e perceber se você está preso realmente na quarta camada e assim seguir para a próxima camada, que é a quinta e a sexta. O ideal é que nós realmente a gente vença a quarta camada e passe rapidamente para chegar na sexta, né, na sétima e assim sucessivamente. Embora muitas pessoas com muito esforço precisam se esforçar realmente no sentido intelectual, no sentido de valores, no sentido de realmente ter um código de conduta para poder elevar, mas nós, meros mortais, podemos simplesmente, só da gente sair da quarta camada, isso já vai ser um grande avanço. E a quarta camada traz diversos problemas, ela pode diagnosticar diversas situações problemáticas, né? O que as pessoas chamam de problemas, na verdade não são problemas, são apenas um tipo de negação da realidade, negação da vida adulta, né? E isso acontece, por exemplo, o que é uma pessoa presa na quarta camada? Eu vou trazer um exemplo aqui, que eu peguei, esse exemplo quem menciona ele é o Dr. Ítalo Marzilli, e eu sou aluno do GW, do Guerrilla Way, e eu aprendi, né, tenho aprendido esse conceito com o Dr. Ítalo. E ele traz um exemplo assim, ele fala assim, ele trouxe um exemplo real de uma paciente dele que também está ali avançando no seu desenvolvimento pessoal, de uma pessoa que está se esforçando para poder amadurecer. E ela, um certo dia, ela chegou em um determinado lugar, e aí chegou uma outra pessoa, uma senhora, num carro, e ela simplesmente parou o carro dela num lugar onde ela não poderia. Ela parou no lugar proibido, no lugar, ela parece que subiu em cima do passeio, não me lembro assim com detalhes, mas o fato é que ela tinha parado no lugar errado. E ela, sabendo que parou no lugar errado, ela perguntou para a paciente do Dr. Ítalo se ela estava atrapalhando. E a paciente dele, de maneira muito educada, ela é uma pessoa educada, uma pessoa extremamente que se importa com os outros, e ela deu uma resposta bastante educada para a pessoa, dizendo, falou, olha minha senhora, sim, a senhora está atrapalhando aqui, né? E essa pessoa, essa senhora, ela se sentiu extremamente ofendida. Por quê? Porque ela se viu no direito de fazer algo errado, né? Então ela acreditava realmente que ela estava fazendo algo que, por ter sido chamado a atenção de certo modo, ela se sentiu extremamente ofendida. E isso acontece demais no nosso dia a dia, com as pessoas próximas a nós também às vezes nos comportamos dessa maneira. E isso significa então, isso é um diagnóstico de que a pessoa está na quarta camada. E o que significa estar na quarta camada? Significa justamente a pessoa olhar para dentro de si e não olhar para o mundo externo. Aquela pessoa muito focada em seus próprios sentimentos. Aquela pessoa que precisa de uma validação externa, da aprovação dos outros para poder se sentir confiante, para poder se sentir realmente uma pessoa adulta. E quem tem esses sentimentos são as crianças. Por quê? Porque uma criança é um ser indefeso, é um ser imaturo, ele está ali naquela fase de desenvolvimento,
A criança precisa sim do suporte de um adulto, precisa da atenção, precisa do carinho, precisa do amor, para que ela possa ganhar a confiança necessária e assim, depois dos aproximadamente 10 anos, ela possa entrar na fase da adolescência e aí depois, né, consequentemente, entrar na fase adulta. Então, o que acontece é que essas pessoas que estão presas na quarta camada, significa que elas, faltou alguma coisa na infância delas, faltou fechar esse círculo afetivo. Seja porque a pessoa não teve o amor necessário dos pais, os pais talvez, problemas que ela teve na infância realmente, e que hoje, na fase adulta, essa pessoa, ela precisa de validação, ela precisa que os outros realmente validem o seu comportamento. E nós sabemos que nos dias de hoje, principalmente nas demandas que nós temos, imagina só, se você, por exemplo, se você toma decisão, se você para tudo que você faz, você precisa da validação do outro. O que vai acontecer com você? Você vai sentir realmente um fracote, vamos dizer assim. Você vai sentir realmente uma pessoa fraca, indefesa, né? E isso vai fazer com que você entre naquele viés mais vitimista, porque o vitimismo é justamente isso. O vitimismo é aquela pessoa adulta que acredita que os outros devem alguma coisa para ela. Devem o quê? Devem afeto, devem atenção, devem qualquer forma qualquer forma de afeto humano, né? É óbvio que nós precisamos sim ter laços de amor, de tudo isso na nossa vida, mas se nós esperamos isso vir de fora, nós nunca vamos nos sentir realmente amados, confiantes e tudo mais. Então, estar preso na quarta camada é justamente isso, é aquela pessoa que precisa de afeto, ela precisa da aprovação dos outros. Tem um outro exemplo também muito bacana que eu gosto de compartilhar, que o Dr. Ítalo expõe, é aquele exemplo de que a pessoa, o exemplo da pessoa, ela está no trabalho dela, ela tem um trabalho, e aí tem o chefe dela, e o chefe dela, né, a pessoa que está na quarta camada é uma secretária, e o chefe chega e pede para ela um relatório, até às 15 horas em ponto, o relatório precisa estar em cima da mesa dele. Ele chega e pede isso para a pessoa, olha, eu preciso desse relatório até às 13 na minha mesa, por favor. Se a secretária for uma pessoa, secretária ou qualquer pessoa que seja, que está ali, né, atendendo a demanda do chefe, se ela estiver na quarta camada, o que vai acontecer? A pessoa, ela vai começar a olhar para dentro dela. E aí ela vai pensar assim, nossa, o meu chefe falou desse jeito comigo. Será que eu magoei? Será que ele está chateado comigo? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que ele não gosta mais de mim? Será que ele vai me mandar embora? Consegue compreender? A pessoa então tem essa dúvida na cabeça dela. Por quê? Porque ela não tem a sustentação necessária que ela precisaria para poder realmente atender a demanda do chefe. Por quê? Porque o chefe precisa de uma pessoa que realmente produz, uma pessoa objetiva, e isso é um pedido objetivo. Então, as pessoas que estão na quarta camada, quando recebem uma demanda objetiva, se ela olhar muito para dentro, sim, obviamente, ela vai sentir, então, ela vai sentir essa falta de afeto, né, sendo que ela precisa fazer algo de concreto. Porque uma pessoa que está fora da quarta camada, na quinta camada ou na sexta camada, vai olhar para a mesma situação, vai olhar para a mesma demanda do chefe e vai pensar assim, bom, o meu chefe está pedindo isso para mim, o que eu vou fazer? Vou fazer isso da melhor maneira possível, eu vou ser veloz, eu vou ser ágil, eu vou ser produtivo, eu vou fazer isso, pode deixar, pode contar comigo. E é exatamente isso que uma pessoa que está fora da quarta camada pensa, ela pensa dessa forma. Nossa, pode contar comigo que eu vou estar pronto para fazer isso. Agora uma pessoa dentro, né, presa na quarta camada, ela vai realmente se sentir, né, coitadinha, vai ter aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, sensações de vitimismo. E infelizmente aqui no Brasil, nós, por várias questões educacional, política, nós realmente, a maioria de nós está presa na quarta camada, né, porque não houve essa educação para poder formar pessoas para a fase adulta. E hoje, na fase adulta, as pessoas têm dificuldade. E uma mãe, por exemplo, ou um pai que está na quarta camada, de novo, estou pegando aqui o exemplo do Dr. Ítalo, se o filho chega e diz para a mãe que não ama mais a mãe, ele diz, mamãe, eu não te amo mais. O que a mãe ou o pai na quarta camada vão pensar? Nossa, o meu filho não gosta mais de mim. Então a pessoa vai olhar para dentro, sendo que o movimento que ela deveria estar fazendo é fazer um diagnóstico, porque aquela queixa do filho, mamãe ou papai, eu não te amo mais, o que significa?
talvez signifique que a pessoa, a criança está com fome, ou ela está sem dormir, ou então ela está tendo algum problema. Então uma pessoa madura, uma mãe ou um pai maduro vai olhar para a criança e vai pensar assim, bom, o que eu tenho que fazer com essa criança? Será que eu tenho que dar comida para ela, eu tenho que levar ela para dormir? O que está acontecendo com ela? Consegue compreender? A pessoa então faz um diagnóstico, porque ela já está na posição de pai e mãe, ela não está abaixando no nível da criança. Consegue entender? Então a pessoa madura, ela já está naquele nível de maturidade, então ela não se deixa ser atacada pela queixa do filho. E isso acontece em todas as relações, seja a esposa que chega para o marido e diz alguma coisa que é um diagnóstico, mas que realmente às vezes o marido interpreta aquilo de maneira distorcida, interpreta aquilo com o filtro, com a visão de uma pessoa dentro da quarta camada. E aí você sabe o que acontece depois, né? E aí vem discussões, vem realmente uma narrativa completamente diferente da realidade, daquilo que está acontecendo, justamente pela falta de maturidade. E uma pessoa, quando ela consegue sair da quarta camada, ela vai para a quinta camada, e essa camada geralmente é a camada dos adolescentes. Tá? Os adolescentes, por que é a camada dos adolescentes? Porque uma pessoa, quando sai da quarta camada, ela começa a testar a sua força no mundo. Ou seja, ela começa a realmente perceber que ela tem voz, que ela não depende mais, não precisa mais estar ali colado no pai ou na mãe. É o que acontece realmente com os nossos adolescentes, ou a minoria deles, nem todos os adolescentes conseguem sair da quarta camada. Mas o fato é que a pessoa, quando sai da quarta camada, então ela começa a realmente testar a sua força, ela começa a colocar suas ideias, expor as suas ideias, dizer aquilo que ela pensa. Muitas vezes é uma ideia errada, mas tudo bem, isso pode ser corrigido. O importante é que a pessoa saiu da quarta camada, ela realmente olha para o mundo e percebe que ela precisa agir dentro do mundo. Não é o mundo que gira em torno dela, mas sim ela está inserida dentro de uma realidade física que realmente precisa dela, que precisa que ela faça alguma coisa, que ela seja útil, que ela sirva, que ela realmente faça diferença na vida das pessoas. E isso então faz com que a pessoa realmente parta para a maturidade. A sexta camada, eu não vou falar de todas as camadas, mas vou falar só da sexta um pouquinho. A sexta é quando a pessoa realmente ela faz aquilo porque ela precisa de repente cuidar da família, ela trabalha porque ela precisa cuidar da família, ela precisa fazer dinheiro porque ela precisa colocar comida em casa. Então ela busca, é a busca de ganhar dinheiro ou fazer dinheiro, vamos dizer assim, uma pessoa de sexta camada. É uma pessoa que não está preocupada com o que os outros vão pensar dela, ela está preocupada em entregar aquilo que é do dever dela, daquilo que está dentro da profissão dela, o dever de Estado, vamos dizer assim, aquilo que a pessoa, a formação ou não formação, a profissão que ela tem, o dharma dela, aquilo que ela está fazendo, aquilo que é a retidão dela, que ela precisa, ela sabe que ela precisa fazer aquilo, independente de alguém chegar para ela e dizer o que ela precisa fazer. Então, neste momento, quando a pessoa faz esse movimento, ela já está na sexta camada. É uma pessoa que não depende de validação, não depende da afeição dos outros, porque ela já criou a confiança necessária e ela tem consciência de que ela precisa ser forte e servir. Então eu trouxe aqui apenas um conceito muito pequeno, mas eu tenho certeza que você já conseguiu fazer essa distinção, eu imagino que você conseguiu entender. Tá? Eu quero agradecer aqui ao Dr. Ítalo e o professor Olavo de Carvalho por terem realmente trazido esse assunto, criado esse debate, através da teoria do professor. Ele criou realmente, e é um conceito dentro da psicologia, embora não seja dentro da psicologia moderna, é uma psicologia um pouco diferente, mais consistente, vamos dizer assim, uma psicologia que olha para o ser humano, olha para a realidade, não é aquela coisa abstrata. E quando você começa, quando eu, por exemplo, que estou estudando esse material, começo a entender que isso faz todo sentido, você olha para a realidade e percebe que realmente existe um mundo que nós precisamos agir. Nós não podemos nos tornar pessoas vitimizadas ou vitimistas, precisamos ser fortes, servir e fazer aquilo que é do nosso dever. Então é muito bacana esse conceito, é um conceito extremamente importante e que infelizmente muitas pessoas não têm acesso a ele. Algumas pessoas aqui no YouTube, o próprio Dr. Ítalo tem trazido um conteúdo denso, diário praticamente no canal dele, e ele tem trazido várias questões sobre relacionamento, sobre filosofia, filosofia não no sentido filosófico, mas sim no sentido prático, de olhar para o ser humano
perceber quais são os pontos que precisam ser melhorados e trabalhar aqueles pontos para que a pessoa possa realmente se tornar um adulto maduro e assim enfrentar aquilo que é do seu dever. Isso é mais importante. Então esse foi o vídeo de hoje, eu não vou falar mais, senão vou me prolongar aqui, o vídeo já está aqui com 15 minutos, ou não consigo enxergar direito, mas é mais ou menos aí, aproximadamente 15 minutos. E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário. Diga se isso fez sentido para você, se realmente fez com que você percebesse alguma coisa dentro de você mesmo. Talvez você esteja preso na quarta camada. Inclusive eu sugiro para que você siga o Dr. Ítalo. Ele tem aqui um canal no YouTube. Eu posso deixar até o link do canal dele também na descrição. E ele é fantástico, tá? Eu tenho feito lá o GW, Guerrilla Way, o conteúdo é realmente excelente, muito, muito bom. Eu acho que todas as pessoas, independente de classe social, de religião, de crença, independente de qualquer coisa, todo mundo deveria fazer o GW. O GW é uma assinatura mensal e eu não sou afiliado do GW, estou aqui falando do Dr. Ítalo sem, como se diz, né? Sem esperar receber alguma coisa em troca. É a experiência que eu estou tendo, que realmente está me ajudando muito em vários pontos, né, que estavam abertos, que agora estão se fechando. Então é fantástico. Se você tiver a oportunidade, basta você seguir o Dr. Ítalo. Se você assistir algum vídeo dele, ele vai fazer a divulgação do GW. Eu sugiro até que você siga o conteúdo dele. Assim como eu fiz, eu comecei a seguir, e aí em um determinado ponto eu adquiri o GW, Guerrilla Way. Assinei lá, fiz a assinatura mensal, que é R$29,90. É o preço aí do Netflix, né? Então, inclusive o pessoal brinca, fala que é o Ítalo Flix, né? Mas é extremamente muito importante o conteúdo dele, ok? Então, chega de falar nesse vídeo, já falei demais. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixe seu gostei. E também não deixe de assistir uma aula que eu gravei no endereço atitudeprodutiva.com.br. Basta você seguir no link que vai estar também na descrição. Basta você seguir lá para você ter acesso a essa aula. Se você não for assinante aqui no canal, em algum lugar tem um quadradinho para você assinar. Eu espero que você assine e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!